Gente, voltei! Agora, nesse novembro, né, que já está se findando, para mais um Ginga Explica. E eu fico aqui a convite, ou melhor, convidando todos e todas que nos acompanham nas redes sociais para ir seguir o nosso Instagram, né, o nosso YouTube, né, e nosso site. Nós temos aí os programas que aqui no YouTube o Ginga Visita, o Ginga Explica, o Ginga Pergunta. Lá no nosso site, o Gingando, né? E nas nossas redes sociais, vocês podem acompanhar todo o conteúdo, né, da Ginga. E nesse quadro de hoje, eu trago para vocês uma contribuição que eu tive o privilégio de participar, que é desse manual aqui, que é de uma série de manuais produzidos pela Comembol, né? Uma grande satisfação poder contribuir. E objetivamente nesse manual, que é destinado às categorias de base, tem uma parte que eu gosto muito, que é sobre o ciclo pedagógico, que vocês podem constar aí na tela de vocês aí embaixo, né? Que é um paralelo que nós construímos para orientar a intervenção dos treinadores, dos professores, né? Seja na iniciação esportiva, seja na especialização e até mesmo no esporte de alto rendimento, acerca dos momentos da intervenção profissional no que tange a construção e a execução da sessão de treinamento propriamente dita. Então nesse manual vai ficar aqui o link, né, para vocês aí na parte de baixo da nossa legenda, ou para vocês acessar o manual também. Lá no meu perfil pessoal tem ele, no meu Linktree também, então fica a sugestão. Mas aí vamos falar do ciclo pedagógico, né, que é o planejar, o preparar, o executar e o avaliar. É um ciclo porque todos os dias isso se repete na atuação, na intervenção do professor, do treinador, né, ou da treinadora também. E esses 4 passos, eles remetem, né, ao PDCA, que é muito usado na gestão, que a gente utiliza isso para avaliar os projetos, né, propriamente dito. Então, quando a gente pensou isso, fazemos esse paralelo, e no planejar ali, nós temos algumas perguntas que orientam o planejamento da sessão de treino da aula, né? A primeira pergunta é o quê? O que está relacionado ao objetivo? O que a gente vai treinar? Aí eu posso escolher algum aspecto das diferentes dimensões do rendimento esportivo. Treinar o desarme, treinar um princípio tático, por exemplo, de troca de corredor, e assim sucessivamente, né? O porquê treinar, geralmente ele não aparece no plano da sessão, mas ele está implícito porque é uma necessidade que vem da análise do jogo ou do jogador, ou até mesmo no currículo, porque a gente traz essa demanda a partir da necessidade que a instituição ou os próprios jogadores e jogadoras apresentam. A terceira pergunta é o como, que envolve o meio e o método, que é o exercício e a forma, né? Então, que meio, como que eu vou treinar tal aspecto do futebol, né? Que meio, ou que exercício e que método eu vou usar dessa gama que existe de possibilidades para que possamos escolher. O quando é o momento na sessão que ela vai ser usada, na parte principal, na parte inicial, na parte final, né? Então, quando a gente vai utilizar vai lançar a mão disso, né? Já o quanto é o volume. Quanto tempo eu vou desprender, quantas ações eu vou realizar ao longo da sessão. O onde pode se referir tanto ao local que essa sessão será realizada, se é, por exemplo, no campo, se é uma sessão de vídeo, se é, por exemplo, uma sessão de exercícios resistidos na musculação, ou o onde, se for dentro do campo, o espaço especificamente. É no terço ofensivo, é no terço de meio, é no corredor lateral que essa atividade será realizada, né? O quem são as pessoas envolvidas, que pode se remeter aos jogadores, né, ou ao grupo de jogadores e jogadoras, ou os membros da comissão técnica que estarão presentes. E já as palavras-chave são as formas que a gente utiliza para se comunicar e sintetizar essa comunicação com os jogadores e as jogadoras. São palavras ou expressões
que podem sintetizar uma comunicação. Por exemplo, a gente for de troca de corredor, né? Como princípio, eu posso usar uma palavra que chama muda, que é uma forma de mudar o lado do campo, mudar o corredor que está sendo utilizado naquela ação. Todos esses elementos estão, quando nós usamos o planejamento ou realizamos o planejamento, eles aparecem, né? A maior parte deles, né? No plano, que é o produto do planejamento. Então essa é a primeira parte, planejar a sessão. Né? No segundo ponto vem preparar. Aí no preparar é a escolha dos materiais, dos equipamentos que serão empregados, quais os locais que serão realizados, né? Como os membros da comissão técnica serão distribuídos, né? Qual o horário que vai ser, o momento que vai ser feita a hidratação e alimentação dos jogadores e das jogadoras. Ou seja, é aquele momento que a gente prepara o campo, prepara o espaço. Quando eu digo espaço, porque pode ser que é uma sessão de vídeo, eu tenho que preparar os recursos multimídia, preparar o som. No campo, eu posso demarcar com faixas ou com cones ou com pratos demarcatórios os espaços, né? Então, deixar a sessão preparada é necessário para otimizar o tempo da sua realização. Já a realização, a sua execução, é fazer a sessão ou a aula propriamente dito, né? E ali eu tenho que me atentar a alguns pontos, como que o treinador ou a treinadora e seus membros de comissão técnica, os seus auxiliares, se posicionam. Qual o local melhor para poder visualizar e oferecer informações? E aí na informação, temos que se atentar ao momento que a informação é oferecida, a quantidade de informações que são oferecidas e principalmente a qualidade dessa informação. Então no planejamento também, temos que prever que local que nós iremos nos posicionar, como nós vamos fazer a informação chegar ao jogador ou à jogadora. Isso é fundamental para que possa a sessão ela ocorrer de forma muito organizada e de forma otimizada, né? E durante também a execução da sessão, temos que nos atentar à linguagem, pois é distinto eu atuar como uma jogadora sub-15 do que atuar como uma jogadora sub-20. Elas estão em momentos da aprendizagem distintos e que necessitam de uma linguagem adequada, assim como é distinto trabalhar com jogadores adultos do que o processo de ensino para crianças. Então, adequar a linguagem é de substancial importância para esse processo de aprendizagem e treinamento. E a linguagem também não serve apenas para os jogadores e as jogadoras, os praticantes e as praticantes, também para o entorno, né? Como que eu vou me comunicar durante a própria sessão com os pais que estão presentes, com a própria imprensa que está presente naquele momento. E por fim, fechando o ciclo, nós temos a avaliação. É o momento que nós verificamos se aquilo que foi planejado, se aquilo que foi preparado e aquilo que foi executado atingiu seus objetivos. Nós podemos então dividir essa avaliação de duas formas, né? Se o que foi proposto foi realizado, se o ensino foi aquilo que nós planejamos, né? E se o aprendizado que nós esperávamos ou o treinamento foi executado. Então nós podemos avaliar, a sessão foi realizada da forma que ela foi planejada? E os jogadores ou as jogadoras conseguiram executar e aprender aquilo que foi proposto? E aí, quando nós analisamos isso, pode ser uma análise mais superficial, quente, após a própria sessão, né? E pode ser mais profunda, revisitando a sessão, por exemplo, por intermédio da filmagem, né? Junto com a análise do desempenho, para que possamos observar se aquilo que nós propusemos foi realmente executado e em que nível foi executado. Dito isso, esse ciclo recomeça. Por isso que a maior parte do trabalho da comissão técnica ela ocorre fora da sessão de treinamento. O planejar, o preparar, o avaliar são aspectos que constroem, né, que constituem esse ciclo pedagógico e esses três momentos ocupam a maior parte do dia do profissional. E o executar, para que ele ocorra de forma otimizada e de forma adequada, ele precisa desses outros três momentos.
E o importante dizer ali, que vocês estão vendo na imagem, que é fundamental a participação ativa dos jovens futebolistas, ou dos praticantes, ou do mesmo jogadores adultos nesse processo. É uma tendência que seja possível os jogadores se apropriarem disso. Ao devolver o jogo para o jogador, é que ele consiga participar das 4 etapas. E assim a gente possa escutá-lo e escutá-la de forma a atender às suas necessidades. É importante dizer a diferença de necessidade e desejo, né? Não, a gente está falando aqui de coisas que são necessárias para incrementar o aprendizado e o desempenho, não necessariamente o que ele deseja fazer. E é um desafio nesse sentido, porque devolver o jogo aos jogadores, né, e devolver o processo também para ele, construir junto com eles e com elas, é de fundamental importância para que esse momento da formação ou o momento da preparação seja otimizado. Sugiro que vocês possam consultar o manual, está aqui ele novamente, né, a versão impressa, mas vocês podem consultar ele tanto em língua portuguesa quanto em língua espanhola, né? Como eu disse para vocês, eu vou deixar aqui disponível os links para que vocês possam consultar. E ficamos aqui, de forma que possamos escutar a opinião de vocês, dúvidas que vocês tiverem, mande para nós, a gente debate aí, junto com as respostas aqui no YouTube ou no próprio canal do Instagram, de forma que a gente fique em conexão, tá, gente? Aproveito novamente para convidá-los e convidá-las para a Rádio Ginga, nosso podcast mensal, o Gingando, nosso blog, a TV Ginga aqui com o Ginga Pergunta, o Ginga Explica, o Ginga Visita, né? E também que vocês conheçam os nossos 3 pilares de serviços aí, que é o Ginga Futebol com Sabedoria, o Ginga Futebol do Futuro e a proposta pedagógica Ginga Futebol com Alegria, e de algum modo esperamos, ou espero que algum desses pilares possa atender a sua instituição ou a você mesmo. Tá bom, gente? Muito obrigado, aguardo vocês e vamos aí curtir esse final de 2024 com muita alegria. Obrigado, gente. Forte abraço.